Convido os irmãos a abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E esses, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante do Senhor, com a Tua palavra aberta, e carecemos que o Espírito Santo nos assista nesse momento, encontre caminho nos nossos corações, para aquietar o nosso coração, Senhor, porque nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, e nós temos crido que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós temos plena convicção de que o Senhor está nesse lugar, conduzindo as nossas vidas. E também nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso, Senhor, Tua palavra usa nos nossos corações nessa noite como essa espada, Senhor, para expor o nosso coração, para que nós não sejamos um povo dividido, Senhor, que nós sejamos um povo só, um povo do Senhor, comprado com o precioso sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, por isso nós clamamos nesse momento, Senhor, aquieta o nosso coração, visita cada um de nós, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Senhor, vem com a Sua graça, misericórdia e bondade e fala com cada um de nós nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos e agradecido no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pois bem, meus irmãos, vamos, com a graça do Senhor, vamos discorrer esse texto que nós lemos com um foco muito precioso no verso 26, né? Mas naquela festa ali, havia alguns gregos, e nós sabemos que os gregos, era a nata a nata da sabedoria da época, que buscava entender o que era aquela seita, aquele Jesus, quem era aquele Jesus. E eles chegam para os seus discípulos e diz: nós queremos ver o mestre de vocês. Os apóstolos ficaram todo faceiro, todo alegre, porque eles falaram assim: agora o nosso mestre vai poder ensinar os gregos a nata da sabedoria, né? Mas daí eles vão para o nosso Senhor todo feliz. O Senhor então disse no verso 23, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então veja só a resposta do nosso Senhor para isso. Ele diz assim: precisa haver morte para que eles possam ganhar vida, né? E aí ele cita
o texto muito precioso aqui no verso 25: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Então, irmãos, essa é a condição pela qual nós temos que viver hoje a nossa vida. Porque o Senhor, em várias ocasiões, Ele diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? E lá em Lucas capítulo 9, ainda diz: tome a sua cruz dia a dia e siga-me, né? Então eu quero discorrer bastante sobre esse verso 26, que diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Então vamos pegar esse verso e entender ele, quais são as condições que nós devemos ter para que nós possamos servir ao Senhor. Primeiro aspecto que nós precisamos compreender: para nós servir ao Senhor, nós precisamos ser uma nova criatura, termos o Espírito de Deus dentro de nós, para que então nós sejamos habitação do Espírito, para poder agradar o Senhor. Porque a carne não tem como honrar o Senhor, a carne não tem como agradar o Senhor. Então é só a vida que Cristo depositou dentro de nós é que pode servi-lo, né? Então a grande ênfase da nossa vida aqui é servir ao Senhor, né? E aí a gente tem que compreender aquele texto lá de Colossenses capítulo 3, nós não precisamos ir lá, mas lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, ele diz assim: porque se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então essa é a nossa posição. Quando nós temos plena convicção que nós ressuscitamos com Cristo, essa é a condição para nós poder servi-lo, para nós poder segui-lo. Somente uma nova criatura pode. O religioso não pode seguir o Senhor, porque há muitas regras, há uma regra muito firme na palavra de Deus, que para nós seguir o Senhor, nós precisamos negar, né? E só pode negar a natureza pecaminosa nossa aqueles que passaram pela morte juntamente com Cristo. Então não tem como nós chegar e dizer, um religioso querer seguir o Senhor de forma por ele mesmo, porque ele não vai ter as qualidades pelas quais o Senhor o capacitará para servir, né? Quem pode servir é aquele que tem a vida, né? Porque aquele que não nasceu de novo não tem a vida de Cristo em si mesmo. Então fica muito clara essa verdade para nós, né? E aí nós precisamos olhar algumas coisas quando o Senhor diz, quando Ele fala que se alguém me serve. Como que nós podemos ir para um texto e perceber como que é servir o Senhor, né? Eu sempre tenho falado aqui, irmãos, não queiramos servir a igreja, que a nossa tendência é servir a igreja, é fazer tudo para a igreja. Não, irmão, nós precisamos servir o Senhor. E quando nós servimos o Senhor, é Ele quem nos capacita a servir a igreja. E quando nós estamos servindo a igreja, quando nós estamos pregando o Evangelho aí fora, na dependência do Espírito Santo, nós estamos servindo ao Senhor, porque a ordem foi dele, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então quando nós estamos fazendo isso, nós estamos servindo ao Senhor,
né? Mas como é que nós percebemos que estamos, qual é a condição pela qual que nós podemos servi-lo, né? Primeira condição para servir o Senhor, Lucas capítulo 10, verso 38, que não tem outra forma, irmãos, de nós servir ao Senhor sem primeiro ouvi-lo, né? Ouvir ao Senhor. Não tem como nós servir a igreja sem primeiro receber toda a incumbência do Senhor, né? E daí, senão a gente vai servir de forma inadequada. Amém? Aqui em Lucas 10, 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Aqui há um relato bastante interessante para nós, né? Como que nós vamos servir ao Senhor? Marta ela estava servindo ao Senhor, porque recebeu o Senhor na casa dela e estava servindo Ele. E há uma tendência muito forte, irmãos, quando nós servimos alguém sem a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos sempre requerer alguma coisa em troca. Nós vamos sempre requerer um elogio. Você me serviu bem. Ou como você é bom. Sabe? Então essa é a tendência do ser humano, que pode fazer coisas boas, mas as coisas boas que o ser humano faz na carne, ele faz querendo algo em troca, né? Por isso que o Senhor disse assim: Marta, você está agitado, você está querendo fazer muitas coisas, Marta. Uma coisa, que quando o Senhor Jesus repete 2 vezes a palavra, é porque Ele quer chamar a atenção. Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Então você está muito agitado, você não tem tempo de parar, ouvir. Então aí Ele ordena, não é que Ele estava repreendendo o serviço de Marta, mas Ele estava ordenando para se servir o Senhor. Primeiramente precisa ter o coração de Maria. O que Maria fez? Maria parou aos pés do Senhor, se prostrou aos pés do Senhor e ficou ali ouvindo os ensinamentos. E o Senhor disse: para me servir, Marta, não precisa muita coisa. Uma coisa só é necessário, Marta. Maria escolheu a boa parte. E Maria está aos meus pés. E essa parte que Maria vai receber, que ela está recebendo, ela nunca perderá. Os irmãos entendem como que nós podemos trabalhar para o Senhor? Porque Ele é Senhor, a ordem precisa vir dEle. Como que nós vamos fazer alguma coisa sem ouvi-lo, né? E a tendência nossa é sempre essa: tá aqui na ordem do culto, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, vamos fazer, e nós não vamos ouvir o Senhor, para que o Senhor ordene. Porque se nós for na nossa carne, um só vai fazer muita coisa, e os outros não vão fazer quase nada. E o Senhor, então, Ele tem no corpo dEle, porque quando nós cremos, nós recebemos dons do Espírito Santo, dons para exercer no reunir da igreja, né?
Então ali na igreja nós recebe, cada um recebe a porção para que não sobrecarregue um só, né? Então o nosso corpo, ele expressa o corpo espiritual, onde cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então cada um de nós precisa receber da parte do Senhor. Então como que nós vamos receber se nós não paramos para ouvir o Senhor? Então é algo bastante interessante esse texto, para nós servir o Senhor. Nós precisamos estar aos pés dele, para ouvir o que ele quer de nós, para nós poder servir ele adequadamente. Porque senão, irmão, nós vamos correr, nós vamos se cansar, e lá no final da vida nós vamos chegar: ô Senhor, olha como eu estou cansado, como eu estou sobrecarregado. E aí o Senhor vai dizer assim: mas eu te mandei você fazer isso? Eu mandei você fazer essa correria toda? Eu tenho um corpo aí, e você é um membro só desse corpo. Você está querendo fazer tudo, né? Então veja só como que é interessante nós buscarmos o Senhor de forma adequada, aos pés dele, para que então quando ele nos ordenar a fazer, irmãos, vai ser leve. Lembra lá quando ele diz lá que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus 11, né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Então nós devemos aprender do Senhor, porque ele é manso e ele é humilde, e o fardo dele é leve, né? O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então se nós temos no nosso serviço espiritual, se tiver pesado, irmãos, nós temos que ir aos pés do Senhor. O Senhor está pesado, para ver se realmente é aquilo que o Senhor está requerendo de nós, né? Então, a servir o Senhor, você pode trabalhar todas as noites. Você trabalha no teu trabalho secular, e à noite você tem serviço para visitar, para pregar, para testemunhar. Se você estiver fazendo na dependência do Senhor, vai ser leve, né? Agora, se não for na dependência do Senhor, irmãos, como é pesado, como fica difícil, como é ruim de nós sair da nossa casa para vir. Agora, quando é movido pelo Espírito Santo, a coisa fica leve. Então, irmãos, para nós servir o Senhor, teríamos muito mais texto, mas vamos nos ater a esse aqui, que esse aqui é bem explicativo e espiritualmente traz para nós uma ordenança muito, muito bacana, né? Servir ao Senhor, né? Precisamos estar ouvindo ele, porque senão nós vamos virar umas Marta da vida, né? Precisamos ter o coração de Marta, mas ter o coração de Maria, né? Para ouvir o nosso Senhor. Então isso fica bastante precioso para nós, né? Ver essas questões e poder estar dependente do Senhor para tudo aquilo que ele traz para nós, né? Então, e lá diz: aquele que me serve, quando ele diz aquele que me serve, siga-me, né? Esse siga-me é muito precioso para nós, porque para nós seguir o Senhor, temos que prestar bem atenção, nós temos que servir ele, né? Como que nós servimos ele? Ouvindo a voz do Espírito, para que ele nos oriente, nos encha daquilo que nós devemos fazer em prol dele. Mas ele diz agora: siga-me. Qual é a condição de nós seguir o Senhor? A condição de nós seguir o Senhor é tomar a nossa cruz, né? Só nessa condição é que nós temos condições de seguir o nosso Senhor. Então essa próxima palavra ela é muito interessante. Se alguém me serve, siga-me, né? Siga-me. E aí eu quero chamar agora para nós dar uma passeada pela palavra do Senhor
em 4 aspectos que nós devemos tomar a cruz para seguir o Senhor, né? E o primeiro aspecto é a nossa autocomiseração, né? Coitado de mim, ó como eu sofro, né? E nós vamos encontrar esse texto lá em Lucas, capítulo 16, perdão, irmãos, Mateus, capítulo 16, Mateus capítulo 16, a partir do verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principados e sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a vida por minha causa, achá-la. Amém? E aqui está o versículo. Para nós seguirmos o Senhor, nós precisamos tomar a cruz. A cruz em que sentido, irmãos? Autocomiseração. Coitado de mim. Sabe, as pessoas vão sempre... O nosso inimigo vai estar sempre falando para nós: é só você que trabalha, para que você sofre tanto, para que isso, né? Lembra-se que nós temos a vida de Cristo, sabe, nós temos que se empenhar naquilo que o Senhor quer, sem reclamar. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos servos de Deus, servos de Cristo. Então tudo aquilo que vinha a nós para fazer, devemos fazer sem olhar para as nossas vidas, né? Paulo lá em Atos capítulo 20, ele dá aquela palavra para aqueles anciões lá de Éfeso, né? Dizendo assim: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, mas eu tenho a minha vida preciosa para o Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem trazido para mim. A minha vida não é preciosa para nós. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida pertence ao Senhor. Então, irmãos, nós não temos que ficar muitas vezes, porque aqui Pedro, querendo, pensando, na verdade Pedro que estava pensando nele: meu Deus, se fizesse prender o nosso Senhor, o nosso mestre, e matar o nosso mestre, imagina o que eles vão fazer conosco, né? Então Pedro chega para ele: Senhor, isso de modo algum te acontecerá, né? Então, irmãos, a gente pode ver a palavra muito séria para nós, mostrando para nós que o próprio Senhor Jesus, Satanás usando um servo, um discípulo do Senhor, para tentar tirar Jesus de ir para a cruz, né? E muitas vezes o inimigo pode usar coisas para nos tirar de tomarmos a nossa cruz, para seguir o Senhor. Não tem como, irmãos, nós seguir o Senhor levando a nossa bagagem, da nossa fragilidade, dizendo assim: coitado de mim, né? Porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, né? Então nós precisamos, esse é o primeiro aspecto para seguir o Senhor. A nossa vida, ela não é preciosa para nós mesmos. A nossa vida só é preciosa se nós cumprir o propósito do Senhor.
É por isso que o primeiro aspecto que nós precisamos para seguir o Senhor, né? Nós precisamos servir Ele. Se nós servir o Senhor adequadamente, Ele vai nos capacitar a tomar a cruz em qualquer situação que Ele nos mandar. Qualquer situação que Ele ordenar a nós. Porque não é nós, é o Espírito conduzindo as nossas vidas. Então esse primeiro aspecto ele é muito importante. Porque tudo que o inimigo vai querer é desanimar nós de cumprir o propósito que o Senhor falou. Isso é muito difícil, não faça, isso aí, sabe? Desânimo, né? Aí vai dizer, eu tô tão cansado, trabalhei tanto essa semana, estou tão cansado, eu não vou. Então o inimigo tem trazido isso para as nossas vidas, e nós temos que aprender a tomar a cruz nessa proporção para não estarmos de forma inadequada diante do Senhor, porque se nós não tomarmos a cruz nessa condição, nós não vamos poder seguir o Senhor, porque nós estamos com uma bagagem bastante pesada, né, para seguir Ele. O segundo aspecto vai estar aqui em Mateus mesmo, no capítulo 10. Afetos familiares, né? Mateus capítulo 10, verso 37. Que o texto nos fala assim, irmãos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perde-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então o Senhor aqui traz uma palavra para nós em relação aos nossos familiares, né? Como o Senhor porque Ele é nosso Senhor, a primazia sempre vai ser para Ele. Quem ama mais seu pai, sua mãe, mais do que a Ele, não é digno dEle. Em relação à nossa família, irmãos, nós precisamos tomar a nossa cruz, que aonde que nós vamos, humanamente falando, os afetos mais íntimos que nós temos é com a nossa família, sabe? Mas o Senhor, Ele está acima dos nossos, porque se nós amarmos o Senhor, se nós tomarmos a cruz e amarmos o Senhor, Ele nos capacitará a amar adequadamente o nosso cônjuge, Ele nos capacitará a amar adequadamente os nossos filhos, porque o nosso amor em relação à nossa família é um amor de troca, né? Eu trato bem a minha esposa até o ponto de, quando eu ver que ela não retribui, vai dar problema. E assim é ela em relação a mim. Agora, quando nós tomamos a nossa cruz, que amamos o Senhor, o amor que Ele derramou no nosso coração é suficiente para nós amarmos, mesmo em condições difíceis, mesmo sem receber nada em troca, nós amamos. Por quê? Porque nós amamos o Senhor. Lembra lá o texto que 1 João? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor não é o nosso amor, é o amor dEle, porque o nosso amor ficou na cruz. O nosso amor de troca, nosso amor que tem duas vias, foi crucificado com Cristo, né? Então, o que prevalece agora? O amor de Deus, né? Porque lá em Romanos 5, se não me engano, o verso 6, vai dizer: porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. O amor de Deus foi derramado sem medida, foi derramado, né? Não foi dado a conta-gota, então foi derramado. E esse amor, ele vai transbordar, né? Para onde?
para os nossos familiares, nossos cônjuges, sabe? Nossos filhos. Então vai ser uma casa abençoada pelo Senhor, porque nós resolvemos, na graça, na dependência do Senhor, tomar a cruz. Então, irmãos, afetos familiares, nós precisamos compreender que, em primeiro lugar, é o Senhor, né? Em primeiro lugar é o Senhor, né? E depois são os nossas esposas, os esposos e os filhos, né? Então, esse é a graça que nós precisamos para seguir o Senhor. Senão nós não vamos ter condições de seguir o Senhor. E até mesmo vai ficar difícil de servir Ele. Agora, se nós estamos servindo adequado, ouvindo a voz dEle, nós vamos poder tomar a cruz muito, muito tranquilo nessa condição dos nossos. E também tem um outro aspecto bastante... Porque muitas vezes, irmãos, o nosso cônjuge não se agrada de a gente vir para o culto quando o cônjuge não vem. Muitas vezes. E aí, qual que é a nossa postura diante disso, né? Nossa postura, muitas vezes, é de desanimar. Se você não vai... Eu já ouvi muitos irmãos dizer: ô irmão, você não... está faltando culto e tal. Ah, minha esposa não quis vir, daí eu não vim também. Quer dizer, olha a situação. Nós precisamos tomar um posicionamento. Quem é que precisa do Senhor? Eu preciso, né? Então, independente da minha esposa, porque até mesmo para que eu possa levar uma palavra de encorajamento para ela, uma exortação para ela, eu preciso ter, né? E muitas vezes, se eu buscar do Senhor, eu vou ter uma palavra de encorajamento para ela, eu vou poder dar um testemunho adequado para ela, para que o Espírito do Senhor ganhe o coração dela, né? Então, e assim acontece com cada um de nós, né? Eu quero o Senhor, e aí nós vamos poder juntos clamar aí pela vida dos nossos, né? Então, afetos familiares, é muito importante amarmos mais o Senhor, que é Ele que nos capacita a amar os nossos, né? Terceiro aspecto da nossa vida diante do Senhor é em relação ao mundo, né? Em relação às coisas do mundo. E nós vamos encontrar esse texto lá em Lucas, capítulo de número 17. A palavra do Senhor nos fala assim, no 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Amém? Aqui está o verso. Tomarmos a cruz em relação a esse mundo, as coisas desse mundo, né? O que aconteceu nos dias de Noé, né? As pessoas estavam muito voltadas para eles mesmos, vendendo, comendo, casando-se, sabe? Então eles estavam muito felizes ali e a arca estava sendo feita. Na medida que a arca estava sendo construída, a palavra estava sendo pregada. 100 anos, Noé
construindo a arca. 100 anos de evangelho, né? 100 anos o Senhor tendo paciência para ver se o povo se arrependia, né? Mas não houve. Por quê? Porque eles amavam a vida que eles levavam. Eles estavam satisfeitos com tudo aquilo que estava no coração deles, né? Então, quando Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa, né? Eles estavam ali se divertindo, eles estavam construindo, eles estavam plantando, né? Eles estavam felizes, e o Senhor tira Ló do meio daquela multidão. Mas uma coisa interessante, a mulher de Ló, quando ela saiu de Sodoma, mas o coração dela não saiu. Então o Senhor disse: não olhe para trás. Como nós vimos aqui no texto no finalzinho do 31, igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Não volte lá, nem olhe para trás, porque a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ela se tornou a estátua de sal. Por quê? Porque ela estava ali, mas o coração dela estava lá em Sodoma, né? Então, esse é um perigo muito grande para nós, vivermos a nossa vida olhando para as coisas desse mundo. Isso é um perigo para nós, né? Então, irmãos, como nós precisamos olhar para essas questões que estão acontecendo e pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Sonde o nosso coração em relação às coisas desse mundo. Esse mundo tem atraído o nosso coração. Para nós seguir o Senhor, nós precisamos tomar a nossa cruz em relação às coisas do mundo, né? Em relação a tudo aquilo que nos cerca, né? Nós temos bens aqui nesse mundo, e o Senhor tem nos dado em abundância, graças a Deus. Ele tem nos dado alimento, Ele tem nos dado bens financeiramente, tem nos abençoado muito, mas a questão é: meu coração está focado nisso ou está focado no Senhor? Sabe? Então, quando nós tomamos a nossa cruz, é sinal que nós pegamos as coisas desse mundo com mão leve. Se cair, não tem problema nenhum, porque o nosso coração está ligado ao do Senhor. Nós tomamos a nossa cruz, né? E isso não é desânimo para nós não trabalharmos mais, irmãos. Isso não é desânimo para nós dizer assim: então eu não preciso mais. Não. O Senhor diz que aquele que não trabalha, que não coma, né? Então nós precisamos, enquanto o Senhor não voltar, a nossa luta é constante. Nós temos a tarefa da nossa casa, né? Temos que sustentar a nossa família, né? Então temos que lutar, mas agora a questão é: aonde está o meu coração? Aonde está o meu coração? E isso é um perigo muito grande para nós olhar para essas questões e ver que nós podemos estar em alguma situação bastante difícil. Por quê? Porque nós não estamos diante do Senhor adequadamente e temos que tomar a nossa cruz em relação a esse mundo, porque esse mundo é muito atrativo, irmãos. Se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos, se nós não estivermos aos pés do Senhor, Ele nos atrai, Ele nos ganha e nós nos tornamos escravos desse mundo. Escravo das riquezas, dos deleites, né? Lembra lá de Mateus 13, da parábola do semeador? Na terceira semente ali, aquela que saiu, que foi semeada entre os espinhos, ela nasceu, né? Ela nasceu, cresceu, mas os espinhos cresceram juntos, né? E acabaram sufocando. E ela não produziu. Por quê? E aí, quando o Senhor vai explicar lá essa parábola, Ele vai dizer assim: aquele que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra
e recebem e crescem, mas no decorrer do crescimento espiritual, os cuidados do mundo, os deleites desse mundo sufocaram a palavra e ficou ela infrutífera, né? E quantos a gente conhece assim, irmãos? Na nossa cidade há muitos que nós mesmos conhecemos que ouviram a palavra, começaram a caminhar firme na palavra, mas tiraram os olhos do Senhor e começaram a botar os olhos nas circunstâncias, nas riquezas, nos deleites, e a dificuldade chegou, né? Acaba perdendo a vida com o Senhor e a sua vida vai se enrolando cada vez mais em relação a esse mundo. Então, como nós precisamos ter muito cuidado com as coisas desse mundo, tomar a cruz, para nós poder seguir o Senhor, né? E o quarto aspecto nós vamos ver lá em João, é o texto que nós lemos, João capítulo 12, 20. João 12, 20. E aí esse aspecto tem muito a ver com a sabedoria desse mundo, né? A sabedoria que tem nesse mundo. E aqui diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E esses, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Amém? E aqui está então, irmãos, em relação à sabedoria desse mundo. Os gregos aqui significa a sabedoria desse mundo, né? E significa que nós não devemos buscar a sabedoria do mundo. E nesse aspecto eu gostaria de convidar os irmãos para nós irmos lá em 1 Coríntios capítulo 2, nós ver algumas verdades aqui nesse capítulo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-lhe o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Os irmãos percebem que a vida de um cristão, ela é pautada não na sabedoria do homem, não na sabedoria desse mundo, mas na sabedoria de Deus. Se nós lermos todo esse capítulo, a gente vai ver muitas vezes a palavra sabedoria aqui, mostrando o contraste entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus, né? Então a gente vai poder perceber, irmãos, que a sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Cristo crucificado. Aí nós temos, se nós voltarmos uma página para trás aí, ó, no capítulo 1, nós vamos ver algo muito interessante a partir do verso 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó escriba? Onde, ó
Onde está, ó sábio? Onde, ó escriba? Onde, ó inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para o gentio, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, nosso dever, irmãos, em relação à sabedoria desse mundo, nós temos que tomar a cruz para buscarmos a sabedoria, caminhar com o Senhor, seguir o Senhor. Quando nós seguimos o Senhor, lembra lá quando ele falou aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então é na caminhada com o Senhor, né? Aquele jugo ali é o Senhor de um lado e nós do outro, naquela canga, caminhando para que Ele então mostre para nós, nos mostre qual é a sabedoria pela qual nós podemos andar, né? O poder de Deus. E é muito interessante aqui no capítulo 2, que Paulo, quando ele foi ter com os coríntios, ele não foi com ostentação de linguagem de sabedoria, e ele tinha muita sabedoria, ele tinha muito conhecimento, irmãos, mas ele deixou de lado. Para quê? O verso 5 ele diz assim: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Veja que precioso isso, né? Então, por que, irmãos, isso? Porque as coisas de Deus são simples, as coisas de Deus são preciosas, são muito simples para nós, sabe? Então, são detalhes que o Senhor vai acrescentando em nós, para nós a gente fica abismado o quanto o Senhor cuida de detalhes da nossa vida, a partir do momento em que nós tomamos o posicionamento de seguir a Ele, né? Como é precioso, irmãos. Então, nós, primeiramente, servir o Senhor e seguir Ele. E aí Ele vai dizer: aonde eu estou, estejais também aquele que Deus me deu, né? Então, quer dizer, aonde o Senhor está, né? Ele está nos seios, Ele está à destra do trono da majestade, nas alturas, e nós estamos lá também, espiritualmente nós estamos lá, né? Então, como é precioso, e se nós estamos lá, o Pai nos honrará, né? Como que o Pai vai honrar nós? Nos dando graça, nos dando misericórdia, para seguirmos a nossa vida cada vez mais na dependência, né? O texto de João 15, 16, muito precioso, porque ele fala: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, né? Então, se nós estivermos adequados diante do Senhor, tomando a cruz em cada posição, nós teríamos muito mais para falarmos ainda, mas esses 4 aspectos que nós vimos, né, são muito importantes. Da autocomiseração, coitado de mim, né? Os afetos familiares, em relação ao mundo e em relação à sabedoria desse mundo. Nesses 4 aspectos faz com que nós possamos viver adequadamente diante do Senhor. Faz com que nós possamos realmente ter uma vida aos pés do Senhor, né? Uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, e aí nós vamos poder ser útil ao Senhor no reunir da igreja, sabe? Em visitas, como nós precisamos aprender, irmãos, a nos visitar, como nós precisamos aprender a nos cuidar, sabe?
que a gente entra em muitas dificuldades, e todas as semanas nós temos dificuldades. Todo tempo nós estamos em dificuldade. Por quê? Porque o Senhor está formando o caráter do Filho dele em nós. E isso é muito importante. Cada vez que Ele forma o caráter em nós, é sinal que Ele está tirando algo da nossa natureza e colocando a natureza do Seu Filho em nós. E isso dói. Dói, sabe por quê? Porque eu tenho que levar para a cruz aquilo que eu quero, sabe? Muitas vezes aquilo que eu amo nesse mundo, o Senhor diz assim: entregue para mim, né? Nós temos tantos quartos fechados no nosso coração, que muitas vezes até nós temos vergonha de ir ali, né? Mas o Senhor diz assim: eu vou lá com você, eu quero limpar esse teu coração, porque eu quero morar aí dentro, né? Como diz lá em João 14, 23, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada, né? Como que o Espírito Santo está preparando, como que o Filho e o Pai vai vir morar dentro de nós, se nós estamos tão misturados, se nós estamos tão cheios de coisas. O Espírito vai limpar primeiro nosso interior, para que então o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, nosso Pai, possa vir habitar dentro de nós. Que privilégio, irmãos! Se nós pudéssemos ver que privilégio, nós apressaríamos essa vinda do nosso Senhor nas nossas vidas, porque quando Ele morar em nós, Ele vai fazer com que nós sejamos pessoas felizes, contentes, não em relação a esse mundo, mas porque Cristo habita em nós. É Cristo que habita em nós, né? Nós temos ali, irmãos, lá em Colossenses, não precisamos ir lá, mas Colossenses 3, verso 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Se nós tivermos com aqueles 3 primeiros versos adequados, né? Se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas do alto, não nas daqui da terra. Por que eu posso pensar nas coisas do alto? Porque morrestes e a vossa vida está oculta, escondida com Deus, em Cristo e em Deus. Então a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, se a nossa vida está ali escondida e nós vivermos olhando para o alto, aonde Cristo vive, o verso 4 vai ser uma bênção. Quando Cristo, que é a nossa vida, Ele não vai ser, Ele é, irmãos. Deus olha para nós e não vê nós, Ele vê Cristo em nós, né? Então Ele já vê uma igreja perfeita, Ele vê uma igreja perfeita. Agora nós estamos cheios de dificuldades, né? Mas Ele incansavelmente, e aí tem aquele texto que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até aquele dia. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória, né? É por isso que o verso 5 lá vai dizer, na sequência lá vai dizer assim: fazei morrer a vossa natureza terrena, né? Lá tem uma lista bastante grande de coisas que nós devemos fazer morrer em nós. Por quê? Porque a nossa velha natureza foi crucificada. Ela foi crucificada, mas o Senhor não tirou de dentro de nós. Para quê, irmãos? Para que nós mantenhamos essa natureza na cruz até a volta do Senhor. Sabe quando que vai sair essa natureza de dentro de nós?
quando ou nós vamos encontrar com o Senhor, ou Ele vem encontrar conosco, ou Ele vem nos buscar. Aí sim, aí Ele nos transformará. Nosso corpo de humilhação, igual ao corpo da sua glória. Que preciosidade isso, né? E olha, irmão, não está longe não. Não está longe. Está bem aí, né? Passamos mais um dia hoje, então já ficou um dia a menos, né? Logo, logo Ele estará voltando buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga. E aí vem a pergunta: como que eu estou? Como que eu estou? Eu estou servindo ao Senhor? Presta atenção, irmão. Servir ao Senhor é estar aos pés dEle, ouvindo o que Ele tem para falar ao meu coração. Mas não é ouvir o que Ele tem para falar no meu coração e cruzar os braços. É ouvir o que Ele tem e dizer: sim, Senhor, eu vou servi-lo. Aí eu vou, quando eu ouvir sim, Senhor, eu vou segui-lo. E nessa caminhada de seguir Ele, é que eu tenho que desejar tomar a cruz em alguns aspectos que nós lemos, né? Mas não se preocupe, irmãos, que quando Ele te mostrar o que você deve fazer, você dê o primeiro passo, que Ele te capacita você a negar. É Ele quem faz isso, sabe? É Ele quem faz isso. Então que o Senhor realmente nos ajude nessa caminhada, porque é uma caminhada muito preciosa, né? E não pense que é difícil não, irmãos. Não pense que é difícil. Se nós estivermos adequados diante do Senhor, Ele nos capacita. E lembra que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, porque é Ele quem carregou, né? E o fardo dele é leve, porque é Ele quem nos capacita a cumprir o propósito que Ele quer de cada um de nós. Amém? Querido Pai, soberano Deus, ajuda-nos, Senhor. Como nós precisamos do socorro do Senhor. Senhor, que essa palavra de hoje, Senhor, exponha o nosso coração diante dela, Senhor, para que haja um arrependimento em nossas vidas, Senhor. Porque tantas vezes, Senhor, nós temos caminhado, achando que estamos caminhando com o Senhor, mas nós não estamos tomando a nossa cruz adequadamente, Senhor. Nos perdoe, Senhor, e nos dê graça para que nós possamos honrar o Senhor, servir ao Senhor de forma adequada, ouvir o falar do Senhor e obedecer, Senhor. Não é só ouvir, porque ouvir e não obedecer também não vai resolver a questão, Senhor. Nós precisamos ouvir e obedecer e querer obedecer, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Somente a Tua graça pode vir até nós. Se o Senhor tocar em nossas vidas, se o Senhor nos der uma intimidade, Senhor, se o Senhor se apresentar a nós, Senhor, ó Senhor, nós vamos conseguir, Senhor, tomar a nossa cruz para seguir o Senhor. Mas por misericórdia, Senhor, toca as nossas vidas com o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, não desista de nós, porque muitas vezes nós temos entristecido o Senhor em nossas vidas. Muitas vezes nós temos apagado o Senhor das nossas vidas. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos. Ó Espírito Santo, não desista da Tua igreja, Senhor. Visita cada um de nós nas dificuldades que estamos passando, nas nossas limitações. Sê conosco, Senhor. Abençoa-nos essa semana, Senhor, no nosso trabalho, nos nossos projetos, Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, a fazer projetos, mas colocar diante do Senhor, para que seja a aprovação do Senhor, se é para esses projetos darem certo, Senhor. As nossas viagens, muitas vezes, Senhor, nos colocamos diante do Senhor. Por misericórdia, aviva a Tua obra no nosso meio, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada um de nós.
por misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos e te adoramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.